Oi, pessoal! O filme indicado de hoje é O Culpa e Desejo. O título original é L'été dernier e ele tem a direção e roteiro da Catherine Breillat. Ele estreou nos cinemas no ano passado, em novembro de 2023, e ele é um remake, me avisaram, mas eu não assisti, um remake do Rainha de Copas. E o que é essa história, assim? Na verdade, esse filme mostra bem, dá pra gente ver as relações intrafamiliares e confusões que acontecem, principalmente quando são ultrapassadas barreiras de modo excessivo. Vou explicar. A família em foco é a Diane, que é uma defensora da causa de menores que sofrem violação de direitos, e aí a gente está falando de violação sexual, física, negligência, e ela tem um marido, duas filhas pequenas adotivas e esse enteado, e já na sinopse já nos é contado que ela vai ter um caso com esse enteado. E o filme prende nossa atenção do início ao fim e vai deixando peças de um quebra-cabeça incestuoso para a gente montar. Esse filme também tem uma série de subcamadas, assim, relação entre irmãs, inveja, confiança e desconfiança, relação conjugal, aborto, adoção, pai ausente, e culpa e desejo de todos os lados, né, que foi a tradução aqui para o Brasil, né, o nome que deram aqui. E pra gente falar um pouquinho mais, agora vai ser com um pouco de spoiler. Então a Anne se envolve sexualmente com o enteado, que é um adolescente, e aí a gente vai acompanhando a complexidade dessa malha afetiva e principalmente da vida dessa personagem, né? A gente pode elencar alguns pontos e pensar. A resistência silenciosa e emocionada dela quando ela é questionada pelo enteado sobre a primeira relação sexual que ela teve. Ela fica muito tocada por aquilo, não consegue falar sobre nem quer, né? Ela também tem um relato de aborto precoce, que acabou deixando ela estéril. As fantasias que ela apresenta no ato sexual com o marido, as falas que ela tem durante esse ato, a profissão que ela escolheu. Então, isso tudo talvez poderia sugerir pra gente, ou fazer a gente se questionar, será que ela também sofreu um abuso sexual por alguém da sua confiança, mais velho, quando ela ainda não tinha uma maturidade sexual? A gente não sabe, né? Não tem como a gente responder isso, mas o que a gente sabe, que esse filme leva a gente a pensar, é que a maioria dos abusos sexuais ocorre com uma pessoa de confiança da criança, um familiar ou do adolescente. E a gente percebe ali como o adulto se mistura com a criança ou adolescente, apresentando o que o Ferenczi, um psicanalista, ele chama de confusão de línguas, a linguagem da ternura versus a linguagem erótica, né? A sexualidade adulta versus a sexualidade da infância, a ternura da criança. E aí o adulto acaba não assumindo uma postura que ele deveria assumir, que é deixar claro que existe uma barreira ali que não deve ser ultrapassada. Nesse filme, a adulta responsável é uma mulher, diferentemente do que a experiência clínica aponta, em que a gente vê muito mais padrastos estarem nesse lugar, e talvez um reforço mesmo dado pela cultura machista que a gente está, né? E a gente pode pensar um monte de coisa, e essa e outras questões podem ser suscitadas por esse filme, que eu indico fortemente. Até a próxima!